estamos hoje aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é alfabetização e letramento. Meu nome é Karine e nós vamos tratar deste assunto, já que nós temos um grande número de professores entrando hoje no curso de pedagogia e com muitas dúvidas sobre este assunto. Mas, na verdade, hoje nós vamos tratar do estudo de uma escritora, de uma autora de livros didáticos, professora Uda Cirelli. Nós vamos então passar aqui para o primeiro slide de informações importantes sobre este estudo. Por quê? Na verdade, no início do ano letivo da turma do segundo ano do ensino fundamental, do ensino de 9 anos, nós temos uma prioridade ao avaliar a cada criança quanto às habilidades que são pré-requisitos para a alfabetização, para o letramento. E nós temos aqui alguns itens, como a compreensão da função social da escrita, a identificação da direção da escrita, a percepção quanto ao espaçamento regular entre as palavras, o reconhecimento da relação oralidade-escrita, compreensão da ideia de representação, reconhecimento dos símbolos próprios para a escrita. Estes itens são fundamentais, pré-requisitos para avaliar a criança no segundo ano. No primeiro bimestre, na verdade, nós precisamos iniciar um trabalho com o nome da criança. Por quê? O nome da criança tem um grande significado para ela. E todas as letras que compõem o seu nome são fundamentais e também de grande identificação para a criança. Por isso, fazer uma relação entre as letras do nome da criança e outras palavras. Por isso, nós trazemos aqui como referencial para refletir sobre os nomes das letras do alfabeto X, sonorização, isto é, uma reflexão sobre as relações fonema e grafema, o som e a grafia, a escrita das palavras. E então estabelecer duas etapas para fazermos este trabalho no primeiro bimestre. Na primeira etapa, nós temos aqui o reconhecimento do próprio nome e do nome dos colegas. Então nós iniciamos um trabalho com as crianças, colocando placas com os nomes delas, aonde ela poderá ler o próprio nome e também lerá o nome de todos os outros colegas, para identificação das letras, como se fosse uma logomarca. A criança, ela aprende a ler as marcas, as logomarcas dos produtos muito cedo, sem mesmo ler a palavra que está escrito. Por exemplo, o todinho, ela reconhece a grafia da palavra, mas pelo desenho de toda a logomarca, e assim sucessivamente. O nome dela não é diferente, isso não é diferente em relação ao próprio nome, isso é muito importante. Então, visualmente, é preciso explorar isso com as crianças do segundo ano no primeiro bimestre, bem no início, que é exatamente para que ela possa fazer essa relação entre a grafia do nome e a sonorização também, tá? Bem, vamos lá. Na segunda etapa deste trabalho, nós temos então a percepção da relação entre fonema e grafema, que nós já falamos, nos nomes, isto é, uma reflexão quanto aos nomes das letras e o som de cada grafema no seu contexto, dentro de um nome próprio de cada criança. Esta etapa tem início lá na segunda unidade do livro didático, que nós já conversamos aqui no início, e também vai acontecer lá na frente, até a 7ª unidade, tá? Então ela vai percorrer todo o ano letivo do segundo ano, tá? Nesta etapa, então, ocorrerá a leitura-decifração, onde a criança realmente reconhecerá as letras e fará, então, a leitura daquilo que está escrito. Tá? Isso é uma prioridade do trabalho no primeiro semestre. Na segunda etapa, nós vamos ter aqui alguns exemplos, olha só, de atividades. Aqui nós temos o nome de uma criança, acho que eu vou pedir para voltar aqui o slide,
na verdade, nós precisamos voltar o slide, porque ele correu para o próximo slide. Voltando, nós vamos ver aqui alguns exemplos de nomes, tá? Isso, acho que tem que voltar mais uma. Dá mais uma. Vamos ver. Voltando para cima, não para baixo, para cima. Isso, exatamente aqui. Olha só, exemplos de atividades. Nós temos então a palavra Sérgio, tá? Que é um nome próprio, escrito com S na primeira letra. Depois nós temos a palavra César, um outro nome próprio, tem a letra S dentro do nome, mas nós não estamos trabalhando com este som ainda, porque o som dessa letra aqui é o som Z, né? De Z, né? Aquele som. Então nós estamos trabalhando aqui, ó, com a letra inicial, César, que é o mesmo som. Tá? A Sheila, também outro nome próprio, olha o som, Sheila. Aí então nós vamos trabalhar os outros sons da letra S, né? César, Teresa. Aqui então nós temos vários sons e a grafia também diferente dessas palavras. A mesma coisa, nós temos um outro exemplo aqui, olha, com a letra que tem este som, né? Que é o C, que é o K, que assumem então essas funções. Que também pode até entrar a letra Q, tá? Nós vamos então, aqui olha, a Kátia, a Carol, o Cláudio, a Creuza, o Kurt, o Marcos, tá? São alguns exemplos então de atividades que nós vamos explorar com as crianças. Mais importante do que sair lendo cada palavra é elas entenderem o som de cada grafema, tá? Então quando elas leem Sérgio, então nós vamos iniciar com este som bem cheio, Sérgio, para que ela possa reconhecer a letra S no início da palavra. Então ela vai fazer essa associação do som com a grafia, tá? Nós vamos passar o slide para o próximo. Isso. Para os nomes em que não for possível a comparação que nós já fizemos, existem alguns nomes que não tem como fazer comparações que nós já fizemos. Então, recomenda-se o mesmo trabalho. Porém, nós vamos contrapor com nomes próprios ou outras palavras. Por exemplo, olha só. Aqui, nós temos a palavra Rafael. Isso. Obrigada. Nós temos a palavra Rafael. Então, com o nome Rafael, nós não conseguimos fazer da mesma forma que nós fizemos com as outras palavras. Então, nós temos aqui uma outra palavra que não é um nome próprio. Rato, por exemplo. Tá? Barato. Carrapato. Carta. Percebem? São palavras diferentes que trazem também sons diferentes para a mesma letra. Como nós fizemos no outro exemplo com nomes próprios, neste aqui não seria possível. Então, nós poderemos utilizar outras palavras que são comuns para as crianças, né? Rato, barato, carrapato, carta. São palavras que são mais comuns para as crianças nessa faixa etária, tá? E nós já vamos encerrar com o próximo slide, aonde diz assim, olha, as atividades para leitura e decifração através dos nomes das letras versus a sonorização serão realizadas diariamente, tá? Em sala de aula principalmente. Período mínimo de 1 hora e máximo de 1h30, em turnos alternados de 20 a 30 minutos. Isso aqui se trata de um projeto, onde o livro didático ele está trabalhando exatamente esses pontos. E nesta primeira aula, o nosso objetivo foi exatamente nós darmos um início a esse estudo, uma vez que a alfabetização e letramento nós temos muitos materiais interessantíssimos na internet, mas nesta primeira aula nós vamos ficar com estes exemplos de como trabalhar com as crianças no início do 2º ano do ensino fundamental através dos nomes próprios. Uma boa noite e até a próxima aula.